Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui meditando, estudando sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e que dá a vida. É um documento do Papa São João Paulo II sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, quando Jesus envia-o, em Pentecostes. Bem, nós estamos aqui no terceiro capítulo deste documento, que tem como título O Espírito que dá a vida. E nós estamos em um subtítulo que diz: O Espírito Santo no conflito interior do homem. A carne tem desejos contrários aos do Espírito, e o Espírito desejos contrários aos da carne. Bem, é isso que nós vimos no nosso último programa, então. Esses desejos, quer dizer, a nossa natureza é uma natureza decaída por causa do pecado original. Então veja, Jesus, lá na cruz, ele nos livrou do pecado original. No que consiste o pecado original? Em nos levar para a morte eterna. Então, o pecado original é o seguinte: nós perdemos a vida eterna com Deus e ganhamos a morte eterna com o demônio. Então, essa é a consistência do pecado original. É nisso que ele consiste. Em que perdemos Deus, perdemos o céu, perdemos a vida eterna, perdemos tudo que o Senhor tinha nos dado. E em troca ganhamos um novo Senhor, que é o demônio, passa a ser nosso dono absoluto. E passamos então a permanecer na morte eterna. Então, quer dizer, o pecado original, ele tem como símbolo a morte eterna. Quando Cristo morre na cruz, ele nos livra do pecado original e, consequentemente, da morte eterna. Ele nos devolve a vida eterna, que é adquirida pelo batismo. Que no batismo nós somos lavados no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Então, nós somos lavados no sangue dele, esse sangue derramado na cruz. Aí nós recebemos de volta o céu. E daí ganhamos muito mais coisas, né? Nós passamos a ser filho de Deus, nós éramos criatura de Deus. Passamos a ser filhos de Deus. Passamos a ser irmãos de Jesus Cristo. Tudo isso acontece, então, na cruz de Nosso Senhor. E, claro, para ter um cumprimento na nossa vida, temos que ser, então, batizados, ok? Pois bem, então, Jesus nos livrou do demônio, nos livrou da morte, nos livrou do pecado original, mas não tirou as más tendências. Porque Ele não quis. Não tirou as más inclinações que eu tenho, que você tem. Não tirou os nossos maus desejos que eu tenho e você tem. Não tirou nossas más tendências, más inclinações. Não tirou nada disso. Por quê? Porque nós temos que aprender a lidar com elas e fazer escolhas. Dizer não ao pecado, não àquilo que eu tenho vontade de fazer, que como ser humano pecador eu quero fazer, gosto de fazer, porque o pecado é gostoso a gente fazer, não é? Então, eu gosto de mentir, eu gosto de fofocar, eu gosto de roubar, de enganar os outros. Eu gosto de me aproveitar dos outros, eu gosto de fazer os outros de bobo. Então, quer dizer, isso tudo está em nós. Está em mim, está em você. Você não é diferente de mim de jeito nenhum. E se eu tenho tudo isso, você também tem. Todos temos. São as más inclinações, más tendências que São Paulo vai tratar de concupiscências. Concupiscências. Se você for procurar no dicionário o que é concupiscências, vai dizer ali, prazer exagerado das coisas. Então, nós temos esse prazer exagerado de coisas erradas. Por isso que São Paulo fala aqui, né? Não podemos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Temos que nos abrir à ação do Espírito, para que nos convença de que é melhor sermos homens e mulheres virtuosos
que buscam a santidade do que homens e mulheres viciosos que procuram aí cada vez mais o pecado. Então é nisso aqui que nós estamos conversando. Nós conversamos no nosso último programa e vamos continuar. Vamos lá. Se pensarmos bem, diz aqui o Papa, estamos perante uma exortação a viver na verdade. Uma exortação de São Paulo. Uma exortação que ele faz, viu? Pare com os pecados da carne, pare com os desejos da carne, busque os desejos do Espírito. É uma exortação que ele faz para a gente. Ou seja, segundo os ditames da consciência reta. E, ao mesmo tempo, trata-se de uma profissão de fé no Espírito da verdade, aquele que dá a vida. Profissão de fé, quer dizer, você passa a acreditar no Espírito Santo como aquele que vem para te falar a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Então, a verdade está nele e ele é a pura verdade. Não existe mentira no Espírito Santo. Então, ele vem nos convencer quanto a essa verdade, de que é melhor para nós buscarmos as virtudes do Espírito e não os vícios da carne. O corpo, efetivamente, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justificação. Portanto, somos devedores, mas não a carne, para vivermos segundo a carne. Nós somos devedores, sobretudo, para com Cristo, que no mistério pascal operou a nossa justificação, obtendo-nos o Espírito Santo. Na verdade, fomos comprados por um alto preço. Vamos entender, então, o que a teologia católica fala a respeito destas coisas. O corpo, efetivamente, está morto por causa do pecado. Vamos entender isso. Meu irmão, minha irmã, o corpo, ele não tem vida se o nosso espírito não animá-lo. Se o espírito humano não anima o corpo não tem vida. Então, o que acontece quando a gente morre? O espírito humano sai do corpo. E saindo do corpo, o corpo morreu, não tem jeito. Ele não tem como sobreviver sem o espírito. Não tem jeito, o espírito humano que estou falando, né? Que se chama alma humana. Não tem como ele sobreviver. Então nós somos um ser composto. Nós somos alma, mesma coisa que espírito, e somos corpo. Mas também tem um outro espírito que não é o Espírito Santo, mas é a vida. Então vamos explicar assim. Olha, nós temos então o corpo, que é a nossa matéria, que veio da onde? Veio da terra, veio do pó. Nós somos pó. Nosso corpo vai voltar ao pó. Não tem jeito. O corpo não fica ali eternamente, a não ser aqueles santos que Deus escolheu para que o corpo deles ficasse, permanecesse intactos. Como tem muitos santos. Se você for ali na Europa, ver ali as madres, os santos padres, meu Deus, o corpo deles está intacto. Está ali, você vê o corpo da pessoa. Corpo de verdade, né? De verdade, né? Não é um boneco que está ali. Mas Deus permitiu que algumas pessoas ficassem assim, para mostrar a graça dele, a perfeição dele. Por isso que ele permitiu isso. Ok, mas em tese nosso corpo vai voltar ao pó de onde veio. Nós somos pó e voltaremos ao pó, não tem jeito. A nossa alma é imortal. Uma vez que ela foi criada, ela não morre mais. Ela não desaparece mais. Não é que não morre, ela não desaparece. Ok? Então, o que é um sujeito, uma pessoa imortal? Uma pessoa que tem um começo, mas não tem mais fim. O nosso fim ou é em Deus, ou é no demônio. Ou é no céu, ou é no inferno. Não tem jeito. Esse é o nosso... O que é o nosso fim? Onde ficaremos para sempre. Quer dizer, não vamos desaparecer. É onde ficaremos para sempre. Ou na vida eterna, ou na morte eterna com Satanás. Tá, esse é a nossa alma, o nosso espírito, que é o nosso eu. É o que eu sou como gente, como pessoa, é o meu caráter, é a minha personalidade. Esse é o meu espírito humano, que é a minha alma. Então, tá, espírito humano, alma, uma coisa só. E corpo, já vimos aí. E temos um outro espírito, vamos dizer assim, que é o sopro da vida.
O que é o sopro da vida? Bem, o Espírito Santo, que é o Senhor que dá a vida. Para nós existirmos, então Deus sopra em nós a vida, o dom da vida. Então, Deus sopra em nós através de quem? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo comunica a vida em nós. Por isso que ele é o Ruá de Deus. O que ele é o Ruá? Uma palavra hebraica que quer dizer sopro. Então, Deus, eu vou soprar aqui no microfone, né? Isso. Deus soprou. Daí o Luiz Carlos teve vida. Daí você que está me assistindo, teve vida. Ok? Tudo bem. Então esse é o sopro de Deus. Quando sai esse sopro de Deus de nós, então o que está em nós? Está a nossa alma e o nosso corpo. Recebemos o sopro da vida, então vivemos. Quando esse sopro da vida sai de nós, fica a alma e o corpo. Quando esse espírito sai, esse sopro de Deus sai, aí diz, o Luiz Carlos morreu. Ok? Aí sim, quando esse sopro de vida saiu, ficou a minha alma e ficou o meu corpo. O meu corpo volta para a terra e a minha alma é levada a julgamento imediato após a morte. Então, essa conversa de que a alma fica por aí, visitando os outros, assustando, a alma penada que fica, isso aí não existe, isso é tudo bobagem, tá? O que a teologia católica explica? Que existe o primeiro julgamento, que o segundo é depois. O primeiro julgamento é imediato e pessoal após a morte. O nosso anjo da guarda nos leva até Jesus. Pessoal, é eu com Jesus, só, não tem mais ninguém. Mamãe não está lá, papai não está lá, né, para nos defender, não está lá. Então, é o nosso julgamento primário que chamamos, né? Ok. Aí a nossa alma, o nosso corpo voltou para a terra, então nossa alma será julgada pelo Senhor ali. A teologia católica fala que Jesus vai fazer apenas uma pergunta. É um teste de uma pergunta só. Não são 90, 100 perguntas, como um teste aí para fazer uma universidade, né? É uma pergunta só. Ele vai olhar bem nos meus olhos, então vou dar o meu exemplo. Ele vai olhar bem nos meus olhos, me chamar pelo nome e fazer a pergunta. Ele vai fazer assim: Luiz Carlos, você me amou? E aí, eu tenho que responder para ele. Se eu amei, se eu não amei. Como que eu vou dizer que eu amei Jesus se eu nunca vi Jesus? Então que pergunta é essa? Mas no Evangelho diz que nós temos que amar as pessoas. Se nós amarmos as pessoas, porque Cristo está nas pessoas. Está naquele sem teto, naquele esfomeado, naquele que é discriminado pela cor, pela raça, naquele que está na cadeia, está preso. Temos que amar todas essas pessoas. Amar quem mais? Nossos inimigos, aqueles que nos odeiam. Temos que rezar por eles, abençoá-los, desejar o melhor na vida deles, nunca o pior. Então daí eu vou responder para Jesus se eu amei ou se eu não amei. Ok. Aí a nossa alma, então, a partir desse momento, assim, se eu fui reprovado então nesse teste, né, se eu não amei, se eu fui egoísta a vida inteira, então claro que eu vou para o inferno, não tem jeito. Ou vou para o purgatório se eu morri ainda na graça de Deus. Ou vou direto para o céu se eu estou totalmente quites. Mas é minha alma que vai, o corpo ficou aqui. Agora, no segundo julgamento, quando Jesus vier em sua glória com todos os seus anjos, ele vai chamar todas as almas, as que estiverem no inferno, no purgatório e no céu, vai chamar todas as almas e vai chamar os corpos de volta. Aí os nossos corpos irão unir-se novamente ao nosso espírito. E aí eu voltarei a ser um ser humano normal, como eu sou hoje. Voltarei a ser eu mesmo.
Vou poder me olhar no espelho e me ver. Porque como alma, como espírito, como que eu vou me olhar no espelho? Eu não vejo espírito. Ok. Então vou receber meu corpo de volta. Não importa o que aconteceu com o meu corpo, se foi queimado, se foi comido por animais, se foi afundado no mar. Não importa, não importa. Importa que ele está no universo. Em algum lugar do universo está meu corpo. Se eu sou um astronauta e fiquei lá no espaço, não voltei mais. Não importa. Deus é o Senhor do universo. E onde estiver seu corpo, ele vai chamar de volta. E vai se unir novamente à sua alma e você vai voltar a ser um ser humano. O ser humano tem corpo e tem alma. Quando é dividido esse ser humano na morte, não é mais um ser humano completo. Deixou de ser um ser humano completo. Compreende isso? Então, nesse sentido aí, que o nosso corpo, então, está morto pelo pecado. Então, quando nós morremos, nosso corpo está morto pelo pecado. Por quê está morto pelo pecado? Porque a nossa alma, ela tem vida em Deus. O nosso corpo veio da terra. Nosso corpo só... Então, quer dizer, quando Jesus veio nos salvar, claro que ele salva o ser humano completo, evidentemente. Mas ele deixa as obras da carne aí acesas na gente, para que nós possamos, então, como eu estava dizendo, optar por ele. Vamos lá. O corpo efetivamente está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justificação. O que é a justificação? Por exemplo, Jesus é o nosso justificador. Nós não somos justos, mas o Senhor nos justificou perante o Pai. Então, quando o pai olha para o Luiz Carlos, ele fala: Luiz Carlos, pecador, esse é meu filho que eu amo tanto, mas ele é um pecador. Aí Jesus entra na minha frente e fala: Pai, eu paguei pelos pecados do Luiz Carlos. Aceitai-o de volta, Pai. Então daí o Pai me aceita no batismo de volta. Porque Jesus me justificou perante o Pai. Ok? Ok. Agora, uma coisa interessante que os nossos irmãos protestantes, eles acreditam e ensinam isso nas suas igrejas. Eles dizem assim: eu já estou justificado por Jesus Cristo. Olha o erro teológico. Eu já estou justificado por Jesus Cristo. Então eu posso fazer o que eu quiser. Jesus já pagou pelos meus pecados. Então isso é um grande erro teológico e é uma heresia, na verdade. Porque eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar o que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu já estou justificado pelo Senhor. O Senhor já pagou pelos meus pecados. Olha, pagou sim, porque Ele me deu de volta ao Pai, mas agora a minha consciência tem que ser reta. Eu tenho que assumir a justificação de Cristo por mim na cruz. Eu tenho que honrar essa morte, honrar essa justificação, vivendo uma vida de santidade, de renúncia ao pecado. Eu não posso entender como os meus irmãos protestantes entendem. Isso aí está errado. Completamente errado, completamente fora da realidade de Cristo. Infelizmente assim é ensinado em muitas igrejas protestantes. Eu já estou salvo, já sou um eleito do Senhor. Já estou justificado, já estou salvo, já estou no céu. Não está nada. Não está nada, não. De jeito nenhum. Se você não lutar agora pela sua ida para o céu, você não vai para o céu. Mesmo Jesus tendo justificado você na cruz. Então, cuidado com a justificação. Lutero entendeu errado a justificação, que o ponto base de Lutero era a justificação. Lutero é o fundador aí do protestantismo, do luteranismo, etc. Então, só que ele entendeu errado isso daí, ele passou isso daí, até hoje é assim em muitas igrejas. Esse ensinamento está fora de base, fora completamente. Então, muito cuidado com isso. Por isso que muita gente, muito católico, sai da igreja católica porque, por exemplo, separou da esposa. Se eu juntar com outra, começar a ter relações sexuais, estou em adultério. Mas lá na igreja protestante ele não tem adultério.
Lá eu posso me juntar a casar várias vezes com várias mulheres, não tem problema nenhum, porque Jesus já me justificou. Por que aqui na Igreja Católica eu não sou justificado? E lá eu sou, então eu vou para lá. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Só que o pecado é o mesmo. O pecado não muda porque você mudou de igreja. Entende? Não muda de forma nenhuma. O pecado é o mesmo. Agora, se lá ensinam errado, bom, aí é outra história. Então, muito cuidado com isso. Ok? Bem, continuando aqui. Portanto, somos devedores, mas não à carne, para vivermos segundo a carne. Nós somos devedores, sobretudo, para com Cristo, que no mistério pascal operou a nossa justificação, obtendo-nos o Espírito Santo. Na verdade, fomos comprados por um alto preço. Que preço fomos comprados? Sangue de Jesus. Ele nos comprou de Satanás. Por causa do pecado original, Satanás é o nosso dono, nosso proprietário. Então, no batismo, Jesus nos liberta de Satanás, nos compra de Satanás pelo sangue dele. Então, olha a importância do batismo. E batizar já rapidinho, como os judeus faziam, né? Os judeus tinham o batismo deles lá, claro que não é batismo de salvação, mas era o batismo deles e era 8 dias após o nascimento. Então Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Maria e José levaram o menino lá para ser circuncidado, 8 dias depois. Entende? Então aí a Igreja Católica também viu essa graça do batismo, né, que vem através desse sacramento, que nunca existiu esse sacramento, ok? Nunca existiu isso. Porque Jesus não tinha vindo. Então como é que ia existir sacramento se Jesus não tinha vindo? Ok? Então por isso que os judeus têm esse batismo aí para dizer que pertencia ao povo de Deus. Tá, tudo bem. Então por isso a Igreja Católica insiste em batizar a criança logo que nasce. Ah, eu vou deixar meu filho crescer, minha filha crescer, depois ele resolve o que ele quer fazer. Aí você, pai e mãe, estão sendo relapsos. Vocês vão pagar por isso, entende? Vocês vão ser cobrados disso, por Jesus. Se você tem a plena consciência do que é o batismo, então você vai ser cobrado por Jesus. A não ser que você nem saiba o que é batismo, né? Ok? Nos textos de São Paulo, sobrepõem-se e compenetram-se reciprocamente a dimensão ontológica, que é a carne e o espírito, a dimensão ética, o bem e o mal, e a dimensão pneumatológica, a ação do Espírito Santo na ordem da graça. As suas palavras, especialmente nas epístolas aos Romanos e aos Gálatas, levam-nos a conhecer e a sentir ao vivo o vigor daquela tensão e daquela luta que se trava no homem entre a abertura à ação do Espírito Santo e a resistência e oposição a ele ao seu dom salvífico. Os termos ou polos em contraposição aqui são, da parte do homem, as suas limitações e maldades. Limitações e maldade. Pontos nevrálgicos da sua realidade psicológica e ética. Certo? E da parte de Deus, o mistério do dom, o incessante doar-se da vida divina no Espírito Santo. A quem caberá a vitória? Àquele que souber acolher o dom. Então, dentro de nós tem essas duas forças. Por um lado, então, eu tenho pontos nevrálgicos, quer dizer, pontos principais, que minhas limitações e minha maldade. Minhas limitações e minha maldade. Eu sou mau, veja, eu, Luiz Carlos, sou mau porque eu sou pecador. Você que está me ouvindo pela Rádio Cantate, me vendo pelo Facebook, pelo YouTube, você é mau porque você é pecador. Só Deus é bom. Jesus revelou isso para nós. Ele falou, quando chamaram ele de bom mestre, ele falou, por que me chamas de bom mestre? Só Deus é bom. Só Deus é bom. Então nós somos maus, sim, nós somos maus. Somos maus e temos desejos maus. E temos limitações. Esses são nossos pontos nevrálgicos. Nós temos que aprender a lutar contra eles e vencê-los.
Eu tenho que vencer o mal que está em mim. O Luiz Carlos mal, o Luiz Carlos severo, o Luiz Carlos sem educação, o Luiz Carlos grosso, o Luiz Carlos que quer pecar, que quer fazer todas as coisas erradas. Esse Luiz Carlos eu tenho que matar ele dentro de mim, sabia? Eu tenho que assassinar esse Luiz Carlos, para que vá nascendo o Luiz Carlos novo, moldado a Cristo. Um Luiz Carlos conduzido pelo Espírito Santo. Mas isso depende de quem? De mim. Somente de mim. Por isso que nós ensinamos, né, na teologia católica, que nós temos 3 grandes inimigos. 3 grandes inimigos. Mas o principal, e o primeiro, e o maior deles, sou eu mesmo. Eu sou o meu maior inimigo. Eu sou o meu principal inimigo. Que coisa, gente. Então é preciso a gente descobrir isso. É preciso a gente encarar isso. E chegar na conclusão que é assim mesmo. E que a minha única saída é renunciar ao pecado. Jesus disse: renuncie-se a si mesmo. Olha que palavra de Jesus. Renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz, daí você vem e segue-me. Então eu preciso renunciar a mim mesmo, ao Luiz Carlos maldoso, mau, que está aqui dentro de mim e que quer se sobrepor, ele quer vencer. Mas a quem que eu vou dar a vitória? Ao Luiz Carlos mau ou ao Espírito Santo? A quem que eu vou dar a vitória? A quem você vai dar a vitória? É você que decide. Ok? É eu que decido quanto à minha vida. Querido irmão, querida irmã, vamos encerrando o nosso programa por aqui hoje, pedindo à Virgem Maria que nos ajude nesta caminhada. Nós cantamos Vem Maria, vem me ajudar nessa caminhada. É isso que temos que fazer. Pedir a Nossa Senhora que nos ajude todo instante, rezando por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso próximo programa, se Deus quiser, e Cantate FM, 15 anos de evangelização, e estamos só começando, ok?